O menino não gritou, não chorou, não pediu colo. Ele apenas apontou. E foi isso que destruiu a sala inteira. Na manhã de domingo, na igreja de Santa Dulce, em Goiânia, a missa estava lotada. Gente de joelho, criança bocejando, senhoras rezando baixo, o padre no altar lendo o evangelho. Ícaro, 6 anos, estava sentado entre a mãe Juliana e a avó Dona Teresa, balançando o pé, entediado como qualquer criança. Até o momento em que o padre falou sobre o fim dos tempos. Quando ouviu a palavra anticristo, Ícaro ergueu a cabeça de um jeito estranho, como se tivesse sido puxado por um fio invisível. Os olhos dele ficaram sem piscar. Ele se levantou devagar, subiu no banco e, diante do silêncio espantado da igreja inteira, disse bem alto: "O anticristo já nasceu, e eu sei quem ele é." Juliana puxou o filho pelo braço. "Ícaro, senta, meu Deus do céu." Mas o menino não sentava. Ele continuou com uma voz que não parecia de uma criança: "Ele não tem chifres, não tem cara de monstro. Ele vai ser amado, vai ser chamado de Salvador e vai começar a guerra sem levantar uma espada." O padre parou a missa. As pessoas se entreolharam. Uma senhora fez o sinal da cruz. Alguém filmou. Ícaro apontou para a porta principal da igreja e falou a frase que fez o ar virar pedra: "Ele está aqui, a mãe dele está aqui, e ela nem sabe." Nesse instante, a energia da igreja caiu, a luz apagou, o microfone chiou, o silêncio virou pânico e Ícaro desmaiou. Capítulo 2. O menino que voltou outro. No hospital, médicos disseram: foi só queda de pressão, talvez emoção, talvez excesso de calor. Mas Juliana sabia que não era só isso, porque Ícaro não era um menino normal desde sempre. Ele nunca gostou de dormir no escuro. Acordava às 3h03 da madrugada, sempre o mesmo horário, como se tivesse alarme interno, e falava dormindo em palavras que não pareciam português. Até então, a mãe chamava de pesadelo. Só que naquela tarde, quando ele acordou no leito, ainda grogue, a primeira coisa que disse foi: "Eu falei demais." Juliana apertou o peito. "Filho, do que você tá falando?" Ícaro olhou para a mãe sério demais. "Eu não devia ter falado na igreja. Agora eles vão procurar a gente." "Eles quem?" O menino baixou a voz. "Os que protegem ele." Juliana sentiu um frio no estômago. "Ícaro, de quem você tá falando, meu amor?" Ele olhou para a janela como quem via algo longe, daquele que vai destruir tudo. Capítulo 3. O primeiro sinal. 2 dias depois, o vídeo da missa tinha explodido na internet. Canais de mistério chamaram de criança profeta. Igrejas neopentecostais disseram que era revelação. Psicólogos falaram de sugestão religiosa. Conspiracionistas juraram que era mensagem codificada. Juliana fechou as redes. Jairo, o pai, quis ir na polícia denunciar invasão de privacidade. Mas o que aconteceu naquela terça à noite fez qualquer explicação comum virar pó. Ícaro estava na sala, brincando com carrinhos. A TV estava desligada, a casa em silêncio. Do nada, ele parou o carrinho no chão e disse: "Mãe, ele vai aparecer na TV hoje." "Quem, filho?" Ícaro olhou para a mãe como se ela fosse lenta. "O anticristo." Juliana riu nervosa. "Filho, isso não existe assim, não é filme." Mas às 20h17, o Jornal Nacional abriu com a notícia: um jovem empresário e filantropo brasileiro anuncia a criação do maior programa de segurança alimentar da América Latina. A câmera mostrou um homem de uns 30 e poucos anos, bonito, sorriso fácil, fala suave. Estava cercado de crianças, entregando cestas de comida, abraçando idosos. A apresentadora disse: "Ele é tratado como esperança por muitos." Ícaro ficou branco. "É ele." Juliana engasgou. "Quem é ele, Ícaro?" O menino começou a chorar tremendo. "Eu não posso falar o nome, mas eu sei o que ele é. Eu vi antes." Capítulo 4. Eu vi antes. Naquela noite, Juliana não conseguiu dormir. Sentou ao lado do filho na cama. "Ícaro, você precisa me explicar. Você tá me deixando com medo." O menino respirou fundo, como se tivesse que abrir uma porta pesada dentro da própria cabeça. "Mãe, eu lembro de outra vida. Eu era grande." Juliana sentiu o corpo gelar. "Outra vida como? Eu não sei explicar, mas eu lembro do fogo, lembro do céu caindo, lembro das cidades quebrando. Eu lembro de gente correndo com criança no colo igual você." Ele apertou a mão da mãe. "Eu voltei porque me deram uma missão, para avisar antes que comece." "Avisar o quê?" Ícaro levantou os olhos marejados. "Que o anticristo não vai vir como o mal, vai vir como o bem perfeito." Juliana sentiu a boca secar. "E o que ele quer?" Ícaro respondeu sem hesitar: "Ele quer ser amado. E quanto mais a gente amar ele, mais perto chega o fim." Capítulo 5. O número no papel. No dia seguinte, Dona Teresa chegou cedo com pão de queijo e assustou a filha. "Ju, ontem à noite eu sonhei com seu menino. Ele estava chorando e dizia 72. Juliana congelou, porque a noite anterior, depois que Ícaro dormiu, ela encontrou um papel no chão da sala. Era um desenho simples de criança, mas no topo tinha um número enorme, 72, e embaixo
A frase 72 semanas. Juliana sentiu o ar fugir. Ela sacudiu o menino. Ícaro, o que é isso? Ele abriu os olhos, sonolento, e murmurou. É quanto tempo falta para ele subir, para ele virar o que ele veio ser. Juliana começou a tremer. E depois? Ícaro olhou para a mãe como quem lamenta uma coisa inevitável. Depois começa o caos. Capítulo 6. A visita do homem de terno. Na sexta-feira daquela mesma semana, a campainha tocou às 19 horas. Juliana olhou pelo olho mágico. Um homem de terno preto, rosto comum, pasta na mão. Ela abriu só uma fresta. Pois não? O homem falou com voz educada. Boa noite, senhora Juliana Ferreira. Somos de um instituto de pesquisa infantil. Queremos conversar sobre o seu filho. Juliana sentiu o estômago gelar. Não estou interessada. E tentou fechar a porta, mas o homem segurou suavemente. Senhora, não é um pedido, é uma orientação. O tom não era de ameaça aberta, era pior, era certeza. Juliana tentou manter a voz firme. Quem mandou vocês aqui? Ele sorriu levemente. Gente que quer proteger a verdade. Atrás do homem, outro carro preto estava parado. Ícaro apareceu no corredor e sussurrou. Eu disse, mãe, eles vieram. Juliana fechou a porta com força, trancou, encostou o corpo nela. O homem bateu uma vez só, sem pressa. Senhora, abrindo ou não, a senhora está sendo observada. E o menino também. Silêncio, passos indo embora. Juliana ficou ali parada por minutos, que pareciam horas. Capítulo 7. Quem é a mãe dele? Na madrugada, Ícaro acordou de novo às 3h03. Dessa vez não gritou. Chamou a mãe com a mãozinha. Mãe, eu posso te contar uma coisa, mas você não pode contar pra ninguém. Juliana se sentou, tremendo. Diz. Ícaro respirou fundo. A mãe dele mora aqui perto. Ela é boa. Ela não sabe. Como você sabe? Ícaro fechou os olhos. Eu vejo o rosto dela quando durmo. Eu vi ela chorando no parto. Eu vi a mão dele nascendo com uma marca. Juliana colocou a mão na boca. Que marca? Ícaro desenhou no ar com o dedo. Um círculo cortado por uma linha, igual uma moeda partida. Juliana estava apavorada demais para pensar. E onde ela mora? Ícaro abriu os olhos. Na rua de baixo, na Casa Verde. E ela trabalha com crianças. Juliana sentiu o chão sumir. Na rua de baixo havia uma Casa Verde. E na Casa Verde morava Helena, diretora da creche do bairro. Uma mulher doce, querida por todo mundo. Impossível. Capítulo 8. A noite da creche. Juliana passou o dia tentando pensar numa explicação lógica. Mas no fim da tarde, apavorada, foi até a rua de baixo, fingindo que ia apenas visitar Helena. A Casa Verde estava com o portão aberto. Helena estava no quintal, varrendo folhas, sorriso no rosto. Oi, Ju, tudo bem? E o Ícaro, tá melhor? Juliana engoliu seco. Tá sim. Ela tentou parecer normal, mas olhou para dentro da casa. Na sala, havia fotos de um bebê com olhos claros, e numa das fotos, a mão do bebê estava bem visível. Juliana travou. Helena percebeu. Ah, você tá olhando o Davi? Ele é meu sobrinho. Minha irmã deixou ele comigo por uns dias. Juliana ficou pálida. Davi? Helena sorriu. Sim, ele nasceu há pouco tempo. Coisa mais linda. Juliana forçou um sorriso e saiu rápido. Foi para casa tremendo. E ao entrar, Ícaro estava sentado no chão. Ele estava lá, né? O menino perguntou sem olhar para a mãe. Juliana mal conseguiu respirar. Você disse que era filho dela? Ícaro ergueu os olhos. Não disse filho, disse mãe. Ele não é dela, por sangue. Juliana franziu a testa confusa. Ícaro murmurou a frase que destruiu o resto de racionalidade que existia nela. A mãe dele não é quem cria, é quem pariu. Mas ele foi entregue para outro caminho. Capítulo 9. O nome que ele não pode dizer. Na noite seguinte, Ícaro entrou na cozinha com um desenho. Era um bebê cercado de pessoas altas como sombras. Em cima, uma estrela torta. Embaixo, uma palavra que ele não soube escrever direito. Abaddon. Juliana ficou gelada. Ela sabia aquele nome do apocalipse bíblico. Abaddon, o destruidor. Ícaro. O que é isso? O menino tremia. É o nome que eles chamam ele no escuro. Ele vai ter outro nome para o mundo. Um nome bonito. Um nome que faz a gente confiar. Mas no escuro eles chamam ele assim. Juliana sentiu vontade de vomitar. E qual vai ser o nome bonito? Ícaro começou a chorar. Eu não posso dizer. Se eu disser, eles me machucam. Juliana abraçou o menino. Ninguém vai te machucar. Ícaro sussurrou no ouvido dela. Eles já estão tentando. Capítulo 10. O homem bom. Passaram-se semanas. O empresário do jornal, aquele homem bonito, carismático, começou a dominar o país. Campanhas sociais com o rosto dele. Cestas básicas com a assinatura dele. Projetos de educação patrocinados por ele. Reuniões com líderes do mundo. Os noticiários diziam: um brasileiro pode se tornar a maior liderança global da nova era. Ícaro assistia a tudo quieto, até o dia em que falou: ele vai unir todo mundo, vai prometer paz, e a gente vai acreditar. Juliana chorou. Filho, e se você estiver errado? Ícaro olhou para ela com dor. Eu queria estar. Capítulo 11. A prova final.
mal. Em uma madrugada, Ícaro acordou berrando. Daniela correu. Ele tremia, segurando o braço. Eles marcaram meu sonho. Juliana acendeu a luz e viu. No antebraço do menino havia uma marca vermelha em forma de círculo cortado ao meio, igual ao que ele disse que o bebê tinha. Juliana ficou em choque absoluto. Como isso apareceu? Ícaro chorava. Porque eu cheguei perto demais. Porque eu vi ele de verdade hoje no sonho. Capítulo 12. O encontro invisível. Juliana decidiu fugir. Pegou roupa, documentos, botou o menino no carro e foi para a casa de uma tia no interior de Goiás. Na estrada, Ícaro ficou calado. Quando já estavam longe, ele sussurrou: "Não adianta fugir, mãe. Ele já viu a gente." "Como assim?" Ícaro falou a frase mais apavorante de todas. "Eu encontrei ele ontem, na rua. Ele passou do meu lado. Ele olhou para mim e sorriu." Juliana quase perdeu o controle do volante. "Ícaro, você tá dizendo que viu o anticristo na rua?" Ele assentiu. "Ele estava numa caminhonete preta, com vidro escuro, mas eu vi ele e ele me viu também." "O que ele fez?" Ícaro fechou os olhos. "Nada, e é isso que dá mais medo." Capítulo 13. O segredo do tempo. Já no interior, longe de tudo, Juliana tentou que o filho vivesse como criança, mas Ícaro não conseguia. Ele olhava para o céu todo fim de tarde e dizia: "Quando o céu ficar da cor de sangue em 3 noites seguidas, é o começo." Certa vez, Juliana perdeu a paciência. "Ícaro, você fala essas coisas como se fosse um velho. Quem é você?" O menino respirou fundo. "Eu era um vigia antes. Eu vi o fim numa vida passada e eu falhei em avisar. Agora eu voltei para avisar de novo." Juliana caiu sentada. Ícaro segurou a mão dela. "Eu não quero ser profeta, mãe. Eu queria ser só seu filho, mas eu tenho que terminar o que eu comecei." Capítulo 14. O que ele revela que, na última noite do roteiro, Ícaro olhou para a mãe e finalmente disse o que faltava desde a igreja, a frase do título. Ele revelou que o anticristo não vem para destruir o mundo com ódio, ele vem para destruir o mundo cuidando dele. Juliana ficou sem ar. Ícaro continuou: "Ele vai acabar com a fome, vai acabar com a violência, vai virar o homem mais amado, vai construir um mundo perfeito." "Então, qual é o problema?" Juliana sussurrou. Ícaro respondeu com uma calma sombria: "O problema é que o preço vai ser a alma da gente. Ele não vai pedir obediência com chicote, vai pedir com amor, com gratidão, com conforto." Ele apertou a mão da mãe. "E quando todo mundo estiver dependente dele, a liberdade morre. E com ela, a humanidade." Juliana chorou. "E como a gente impede?" Ícaro olhou para o céu escuro, não impedindo ele, impedindo a gente de se ajoelhar. Silêncio. O vento passou. E pela primeira vez em meses, Ícaro parecia leve. "Mãe, eu cumpri minha missão. Agora eu posso esquecer." Epílogo. O menino normal. Dias depois, Ícaro acordou. Olhou para o quarto, confuso. "Mãe, por que a gente tá aqui na casa da tia?" Juliana sentiu o coração parar. Você lembra de tudo que disse?" Ele franziu a testa. "Disse o quê?" Juliana sentiu um misto de alívio e tristeza. As memórias estavam indo embora. Ele voltava a ser apenas uma criança, mas o aviso ficava. E na televisão o homem bom crescia, subia, encantava, e o mundo, sem saber, se aproximava do abismo com um sorriso no rosto. Durante 3 meses, tudo ficou calmo demais. Ícaro voltou a ser uma criança comum. Jogava bola, assistia desenhos, dormia sem falar palavras estranhas, parou de acordar às 3:03. Juliana tentava convencer a si mesma. Foi tudo imaginação, foi medo, foi estresse. Mas dentro dela, a dúvida roía como cupim escondido. Porque toda vez que ligava a TV, lá estava ele. O homem, o empresário, o salvador, Vinícius Lacerda. E sua popularidade aumentava de forma impossível. Era convidado para conferências internacionais. Países o queriam como conselheiro. ONGs o tratavam como humanitário histórico. Famílias pobres o chamavam de pai dos necessitados. E uma coisa perturbava a Juliana profundamente. Ele nunca errava. Nunca. Capítulo 16. A entrevista mundial. Numa noite de domingo, Juliana preparava o jantar quando ouviu a apresentadora dizer: "Hoje, entrevista exclusiva com Vinícius Lacerda, o homem que está mudando o mundo." A câmera abriu. Ele sorria com delicadeza, como quem guardava segredos. "Quero um mundo sem sofrimento", disse ele. "E posso oferecer isso em poucos anos." O entrevistador comentou: "As pessoas chamam você de o novo guia da humanidade." Vinícius apenas sorriu e respondeu: "Só quero ajudar. Às vezes o mundo precisa de um líder que não tenha medo de fazer o que é certo." Juliana congelou, porque essa frase, exatamente essa frase, Ícaro havia dito dias antes de tudo começar, quando ainda era tomado por aquelas lembranças sombrias. Naquela noite, Juliana dormiu mal, e às 3:03, o som que ela mais temia ecoou novamente. Passos, pequeninos, lentos,
passos, se aproximando do quarto dela. Capítulo 17. Ele voltou. Juliana sentou na cama, coração acelerado. Ícaro estava parado na porta, descalço, olhos abertos demais, respiração pesada demais. Por um instante, ela viu duas pessoas dentro dele, a criança e algo mais antigo. Ícaro falou com uma voz baixa, rouca. Ele me chamou. Juliana sentiu a garganta fechar. Quem chamou você, filho? Os olhos de Ícaro se encheram de lágrimas. O homem bom. Ele falou comigo, mas não com palavras. Ele falou dentro da minha cabeça. Juliana abraçou o filho. O que ele disse? Ícaro sussurrou. Eu sei quem você é, e eu sei por que você voltou. Capítulo 18. A caminhonete preta. Na manhã seguinte, Juliana decidiu que não deixaria o filho sozinho, nem por um minuto. Foi levar Ícaro à escola, mão dada, olhos atentos a tudo. Mas quando estavam atravessando a rua, Ícaro parou de repente. Mãe, o que foi? Ele apontou para o fim da rua. Uma caminhonete preta, vidros escuros, motor ligado, quieta demais. É a mesma, Ícaro murmurou. A mesma da outra vez. É ele. Juliana sentiu o sangue gelar. A caminhonete arrancou lentamente e passou bem ao lado deles. E por apenas um segundo, apenas um, Juliana viu. Na janela traseira, uma silhueta. Um rosto parcialmente iluminado. Olhar calmo demais, fixo demais, frio demais. Vinícius Lacerda. O homem que o mundo adorava. O homem que o filho dela temia. Capítulo 19. A carta que não deveria existir. Naquela noite, ao chegar em casa, Juliana encontrou um envelope preso na grade do portão. Sem remetente, sem endereço, apenas escrito à mão, para a mãe do menino. Ela entrou com as mãos trêmulas. Abriu o envelope. Dentro, havia apenas uma folha. A humanidade precisa de ordem. O caos precisa de fim. O seu filho é um obstáculo, e obstáculos precisam desaparecer. Assinatura, VL. Juliana sentou no chão, sem ar. Ícaro entrou na sala silenciosamente. Ele sabe, mãe. Sabe o quê? Que sou o único que lembra quem ele é. Capítulo 20. A profecia ao contrário. Na madrugada seguinte, Ícaro acordou gritando. Juliana correu. O menino estava curvado, mãos na cabeça, chorando. Ele tá me mostrando coisas. Ele quer que eu veja. O que, filho? Ícaro soluçava. O futuro que ele quer. Um mundo perfeito, mas sem alma. Juliana o abraçou. Recusa isso, filho. Recusa. Mas Ícaro continuava a ver e descreveu. Cidades sem violência, fome erradicada, doenças eliminadas, tecnologia avançada, gente feliz, crianças seguras, riqueza espalhada. Tudo parecia um paraíso. Mas então, Ícaro murmurou apavorado. Ninguém pensa por si mesmo. Todo mundo obedece sem perceber. Todo mundo agradece sem entender. Não existe mais escolha, nem fé, nem liberdade. Juliana sentiu o coração rasgar. Quem vai fazer isso? Ícaro respondeu com a voz mais baixa que já usou. O homem que o mundo chama de esperança. Capítulo 21. A revelação que, numa tarde, enquanto Juliana lavava louça, Ícaro entrou na cozinha pálido. Mãe, eu lembrei de algo que faltava. Juliana se virou. O quê? Ícaro respirou fundo. O anticristo não vem para dominar, ele vem para substituir. Juliana franziu a testa. Substituir o quê? Ícaro respondeu. Tudo. Governo, religião, liberdade, moral, propósito. Juliana encostou na pia. Mas por quê? Ícaro olhou dentro dos olhos dela. E naquele momento Juliana sabia que não era só o filho falando. Era a memória antiga, a alma velha nele. Porque quando as pessoas entregarem tudo, ele assume o que falta. O que falta? Ícaro respondeu. O trono. Juliana deixou o prato cair. Capítulo 22. Ele quer o menino. As coisas começaram a escalar rápido demais. Vinícius apareceu na TV dizendo: todas as crianças especiais devem ser acompanhadas pelo meu novo Programa de Desenvolvimento Global. Estamos procurando talentos, prodígios, gênios, crianças que nasceram para mudar o mundo. Juliana percebeu na hora. Era sobre Ícaro. Ela desligou a TV imediatamente. Ícaro, que estava brincando com blocos, levantou a cabeça devagar. Ele me quer. Juliana ajoelhou-se na frente dele. Por que, meu amor? Ícaro sussurrou. Para me calar. Simplesmente para me transformar. Juliana não conseguiu responder. E Ícaro completou. E se ele me transformar, eu viro ele também. Capítulo 23. A noite da tempestade vermelha. O céu ficou vermelho. Do nada, como se tivesse pegado fogo. Os vizinhos saíram na rua assustados. Alguns filmaram, outros rezaram. O vento soprou quente como um forno. Ícaro saiu correndo pelo quintal até o portão, apavorado. É o primeiro sinal, o primeiro dos 3. Juliana segurou o menino com força. O que significa? Ícaro gritou. Que ele está quase pronto. Quando o céu ficar assim mais 2 vezes, ele assume. E nesse momento, trovões estouraram como explosões. Juliana abraçou o filho. O que a gente faz, meu amor? O que eu faço para te proteger? Ícaro chorou encostando a testa na dela. Não me entrega, mãe. Não deixa ele chegar perto. Juliana respondeu. Eu prefiro morrer. O menino
veneno engoliu seco. É exatamente isso que ele quer. Capítulo 24. O contato. Na madrugada, enquanto Juliana adormecia cansada, Ícaro ficou acordado, olhando a porta do quarto, porque ele sentiu uma presença, fria, calma, observadora. Algo entrou no quarto sem abrir porta, e uma voz suave, não humana, sussurrou: "Pequeno vigia, você não deveria ter voltado." Ícaro apertou a respiração. "Você não vai vencer," ele respondeu mentalmente. A voz sorriu. Ele sentiu isso. "Eu já venci, porque quando você esquecer de novo, ninguém mais vai lembrar." E sumiu. Ícaro desabou. Ele sabia. O tempo dele estava acabando. O tempo do mundo também. Capítulo 25. O aviso final. Antes do sol nascer, Ícaro entrou no quarto da mãe, desesperado, com lágrimas grandes. "Mãe, eu lembrei a última coisa, a mais importante, a que vai acontecer antes do fim." Juliana sentou assustada. "Diz, Ícaro, por favor." Ele segurou o rosto da mãe com as duas mãos pequenas e disse a frase mais devastadora de toda a história: "O anticristo não vai destruir o mundo. Ele vai fazer todo mundo pedir para ele assumir. E o mundo vai implorar ajoelhado." Juliana ficou sem voz. Ícaro completou, com a voz quebrando: "E quando esse dia chegar, mãe, você precisa escolher se fica comigo ou com ele." Juliana começou a chorar sem controle. "Eu fico com você, filho, sempre." O menino a abraçou forte, mas murmurou: "Ele já sabe sua escolha, e ele não perdoa escolhas." Capítulo 26. E o que vem depois. Nos dias seguintes, o céu ficou vermelho 2 vezes. Faltava uma. Vinícius anunciou uma mensagem global para a humanidade, em cadeia mundial. Juliana sabia que aquilo era o começo. Ícaro sabia também. E ainda falta revelar o que está na terceira noite, o que é a transformação. Porque Ícaro voltou. Porque só ele lembra o que acontece no grande discurso. Qual é o nome real do anticristo? Qual é o destino de Juliana? Se você gostou dessa história, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal.